A oração é uma relação de primórdios do ser humano. Então, se você pegar na história, você vai ver que desde as culturas extremamente ancestrais que a gente tem registro, existe uma relação de espiritualidade, uma relação com uma força maior da natureza, da chuva, do sol, da lua, né? Então tem os calendários que foram surgindo, enfim, diversas questões onde o ser humano, de uma certa forma, se conectava com uma força maior. Quando a gente vai pensar em oração, né, então é o ato de orar, falar com uma ação, com um movimento. E toda ação, todo movimento, antes disso ela vem de um pensamento, ela vem de uma intenção, né? E hoje a gente sabe que todo pensamento, toda a nossa intenção, ou seja, essa parte sutil, né, ela tem uma relação tanto vibracional, vamos dizer, quanto também neuroquímica, ou seja, quando eu penso em alguma coisa, eu ativo regiões do meu cérebro que vão gerar químicos, que vão atingir lá o nosso sistema hormonal, nosso sistema metabólico, e vai fazer com que meu corpo entre, por exemplo, em relaxamento, ou meu corpo entre em um mecanismo de ação, de atividade, ou até mesmo de tensão. Então é muito interessante a gente começar a colocar essas correlações. E o poder da oração é um poder muito além daquilo que a gente consegue realmente descrever dentro de uma ciência. Quando você vai pegar sobre ciência hoje, por exemplo, tem um estudo muito legal que vai mostrar, por exemplo, a relação entre estresse e espiritualidade. Então eles vão pegar o pessoal que trabalhou em guerra, o pessoal, né, os antigos militares, principalmente em relação americana, e você vai ver que os que têm maior índice de espiritualidade é o que tem menor índice de cortisol, ou seja, ele tem menos estresse. Lembrando que o cortisol é um processo inflamatório em excesso, né? Ele gera processo inflamatório, gera oxidação do corpo, enfim, diversas condições. Tem um outro estudo muito bacana, muito bonito, onde se avaliaram que regiões do cérebro é ativada quando a gente ora, quando a gente está rezando. Então você vai ver que ativa muito uma relação de uma região de convívio social. Olha que interessante. Então quando a gente reza, é como se a gente estivesse com alguém do nosso lado. E quando a gente ativa essas áreas, a gente tem uma tendência a trabalhar os neurônios que vão liberar o neurotransmissor que a gente chama do GABA. Então o GABA é um grande inibitor, é um grande autorregulador, é um modulador do nosso cérebro. Então toda vez que a gente reza, a gente pode ativar esse mecanismo, o que é muito favorável para a gente dormir, que é muito favorável para a gente descansar, que é muito favorável para a gente relaxar. Então é interessante a gente pensar por esse ponto de vista, né? O poder que a oração tem. Então nesse estudo eles fizeram uma brincadeira, vamos dizer assim, mas eles avaliaram um pedido para Papai Noel, uma oração do Pai Nosso, ou seja, aquela oração que você sabe e decora, e uma oração que você faz do seu jeito, do seu próprio jeito. E a que mais liberou esse neurotransmissor GABA, que relaxa o cérebro, é você rezar da sua forma. Ou seja, você ativar através do seu pensamento, da sua intenção, um sentimento onde você se conecta com uma força que é maior, te dá uma sensação de segurança, te dá uma sensação de proteção. E aí o cérebro relaxa. Então, orar nesse sentido, quando a gente vai pensar em saúde e espiritualidade, a gente vai pensar, eu como trago sempre a relação do sono, modulação de estresse, é extremamente importante, uma peça que a gente tem uma comprovação até científica desse processo. Uma outra fonte, eu gosto muito de ouvir muitos autores, e um deles é o Gregg Braden, e ele tem um texto dele que ele fala sobre um modo antigo de rezar. Então ele foi descobrir junto lá nos Himalaias que quando esse povo queria chuva, eles começavam a trabalhar, em vez de pedir por um Deus ou por uma força maior a relação de chuva, ele sentia a terra molhada. Então ele sentia o que era o futuro sendo agora. Então ele imaginava com a mente dele e trazia para a sensação dele as sensações físicas, como por exemplo, pisar no chão molhado, pisar na grama molhada, pisar na lama, sentir o cheiro da chuva, perceber o tato da água da chuva, olhar a chuva. E quando a gente vai ver, principalmente os estudos que vêm da linha do Gregg Braden, a gente vai ver que o nosso coração emite uma frequência eletromagnética, que tem uma onda já medida por volta de um raio de 7 metros ao nosso redor.
isso com os aparelhos que a gente consegue medir, e com certeza tem outros estudos que vão falar muito mais sobre isso. Então, o que é interessante aqui? É interessante que a oração, quando você aprende a fazer ela sem se conectar com religiosidade, no sentido de uma religião específica, mas sim da sua função como ser humano, da ancestralidade da nossa história como sociedade, como espécie, da nossa conexão com uma força que é maior, que é óbvio, né? Que faz o sol girar todo dia, a lua chegar, a primavera, o verão, o outono, o inverno, as marés, enfim, a força que a gente quiser, que quando eu conecto com ela e quando eu utilizo a minha imaginação para eu trazer químicos que vão mudar a sensação do meu corpo, que vão gerar uma vibração eletromagnética, eu posso atrair aquilo que eu quero para a minha vida. E quando a gente associa isso, principalmente no sono, então antes de deitar para dormir, eu trago uma oração onde eu me sinta protegido, e eu uso essa imaginação, esse sentimento, para sentir o que eu quero do meu futuro agora. Existem outros autores que vão trazer que a gente consegue gravar essa informação no nosso subconsciente. E o nosso subconsciente é como se ele fosse um laboratório químico. Ou seja, lá no nosso subconsciente, esse mistério do que acontece por baixo dessa consciência que a gente está conversando agora, é como se ela elaborasse estruturas químicas, neurofísicas, vibracionais, enfim, qualquer condição que você queira chamar. E através daquilo que a gente grava no subconsciente, a gente consegue observar, a gente consegue ver no nosso futuro, a gente consegue ver na nossa vida, a gente consegue manifestar através daquilo que eu gravo no subconsciente. Então, se na hora de eu dormir, eu fazer uma boa oração, do meu jeito, do jeito que eu quiser, do jeito que eu acredito que é forte para mim, e além disso, eu imaginar o meu futuro, eu vou gravar isso no meu subconsciente. A partir do momento que eu gravo isso no meu subconsciente, o meu coração sente que isso é verdade. Então ele começa a mandar ondas vibracionais, isso é física, onde semelhante atrai o semelhante. E aí eu começo a atrair exatamente aquilo que eu quero para minha vida. Claro, não é numa linha reta, né? Como diz a Bíblia, né? O meu Pai traz as coisas pra gente em caminhos que você não conhece, né? O meu Pai, a minha consciência, essa força maior, vai trazer até mim exatamente as lições, os pedaços, para que a gente possa realmente chegar onde a gente quer. Mas se eu colocar a fé como uma fé inteligente, aquela que eu acredito, aquela que eu utilizo desses mecanismos que eu tenho de ciência para poder me orientar e ter a real crença de que aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto que é verdade, de algum caminho vai se manifestar na minha vida, ele tem que se manifestar, né? Existem vários autores como Joseph Murphy, Neville Goddard, Napoleon Hill, que falam exatamente desse tipo de fé, uma fé inteligente, que usam a oração como uma forma de eu realmente trazer aquilo para mim que eu quero. Então eu posso escrever sobre isso, eu posso imaginar sobre isso, eu vou repetir até isso entrar no meu subconsciente. E através disso, eu trazer toda a vida que eu quero ter, seja ela relacionamento, família, dinheiro, trabalho, aquilo que eu quiser. Então faz esse teste, faz essa brincadeira, faz durante 21 dias, 3 ciclos de 7, faz essa brincadeira, imagina o que você quer, ou simplesmente faz uma oração para você se sentir relaxado, protegido e ver o quanto isso regenera, revigora. Vai com fé, vai na força, que você vai ver que você vai criar muita coisa boa na sua vida, principalmente saúde, alegria e paz de espírito, certo? Obrigado por quem mandou, né? Minha amiga que mandou essa ideia de oração, que eu me inspirei para trazer um pouquinho desse texto pra gente, dessa ideia que eu tenho de estudo, de prática, de vivência e aquilo que infinitos autores trazem desde a nossa existência como ser humano a todos os livros sagrados e a ciência de hoje. Boas energias, boas orações com boas intenções e até a próxima. Até já.